Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É em nome da Trindade Santa que sempre começamos o nosso dia, terminamos o nosso dia e tudo aquilo que fazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria do ressuscitado para cada um de nós. Escrevi uma exortação nesse tempo de isolamento por causa da pandemia, com a qual quero chegar ao coração de cada um dos meus filhos desta amada comunidade católica Nova Aliança. Esta exortação eu a escrevi ontem, dia 17 de abril. A liturgia da palavra era uma. E só estou conseguindo participar para vocês, comunicar a vocês esta exortação hoje, dia 18 de abril, cujas palavras da liturgia são outras. Mas eu vou ficar com aquela que inspirou essa exortação. Uma parte daquilo que eu vou falar para vocês já estava sendo gestada na minha alma um pouquinho depois que começou esse isolamento nosso. E uma outra parte é um pouco mais prática e que me levou também, me motivou a escrever essa exortação, porque há uns 2 dias atrás voltei a fazer parte do grupo Nossa Linda Comunidade do WhatsApp e ali vi que há algumas postagens que não correspondem ao ideal ou ao princípio colocado para este grupo. Quando eu chegar lá, vocês vão entender o que eu vou falar. Então, quero começar a minha exortação valendo-me da antífona da entrada da liturgia eucarística do dia 17 de abril, tirada do Salmo 78, versículo 53. O Senhor conduziu o seu povo com segurança e não tiveram medo, enquanto o mar cobriu seus inimigos. Com estas palavras, o nosso hoje se abre com a garantia inquestionável que nos dá a palavra do Senhor. Conduziu-os com segurança e não tiveram medo, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Dirijo-me ao coração de cada um de vocês, filhos, guardiões, semeadores do grande patrimônio espiritual que o Espírito Santo confiou a todos nós. Eu tenho assistido à Santa Missa presidida pelo Papa Francisco às 8h30, pela TV italiana, a RAI. As homilias do Santo Padre são muito simples, muito práticas e, ao mesmo tempo, profundas e graves. Hoje, de modo especial, a homilia iluminou e confirmou o que ainda estava meio nebuloso e inseguro no meu coração e que eu queria lhes comunicar. O Papa falou sobre a familiaridade com Jesus, na qual os discípulos foram crescendo
e amadurecendo à medida que conviviam com ele. Francisco nos apresentou no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 9, que não é o evangelho desse dia 17, nos apresentou uma pesca na qual Jesus teve parte decisiva para o seu sucesso quando disse aos discípulos que jogassem a rede do lado direito do barco. E a rede ficou cheia de peixes. Nesta pescaria se apresenta Pedro, um Pedro cheio de espanto, como os demais, e pedindo que Jesus se afastasse dele, porque ele se reconhecia pecador. E ao se reconhecer pecador, Pedro se desnuda espiritualmente. Ele estava cheio do estupor, um sentimento ditado por um relacionamento com Jesus ainda muito superficial, cinzento e temeroso. Já no evangelho desse dia 17, do evangelista e apóstolo São João, capítulo 21, de 1 a 14, se apresenta a nós um Pedro diferente. Um Pedro que, diante da fartura de peixe que conseguiram pescar por obra de Jesus, quando ouviu João dizer: "É o Senhor", cobriu a sua nudez e se atirou ao mar. Neste episódio, diferentemente do outro, Pedro já tinha crescido, já tinha amadurecido no seu relacionamento familiar com Jesus. E por isso, sabendo-se pecador, sabia-se também amado e não levou em conta as suas fraquezas. Ao invés de dizer ao Jesus: "Afasta-se de mim, afaste-se de mim, porque sou pecador", ele se atirou ao mar em direção a Jesus, não levando em conta também que ele já tinha se afundado uma vez. Pedro havia crescido e amadurecido na fé e confiança em Jesus. Experimentava com ele um relacionamento de profunda familiaridade. O Papa, então, passa a ressaltar alguns aspectos da familiaridade nas coisas que a constituem. A palavra familiaridade vem de família. E diz o Papa: não existe família sem pessoas que se relacionem, sem pão ao redor da mesa. A igreja e nossa comunidade, por extensão, é a nossa família espiritual. É uma família mística para nós. Uma família que não vive sem o pão, sem o sacramento. O isolamento, considerar-se unidos virtualmente, porque estamos conectados
pelas redes sociais, achamos que é assim, mas isso é perigoso, reconheceu Francisco. Isso pode criar uma familiaridade gnóstica, isto é, só eu e Deus. Uma família constituída de Deus e eu, sem aquela familiaridade que se torna plena apenas em torno da mesa. Eis aqui o perigo pelo qual estamos passando e que eu ruminava logo no comecinho da pandemia, do isolamento pela pandemia. Eis aqui o perigo pelo qual estamos passando, muito mais grave e danoso que a pandemia. Sentir-se em família e ficar satisfeito com isso apenas pelos meios de comunicação social. Isso é perigoso. Aqui nós estamos juntos apenas virtualmente, juntos, entre aspas. Nossa comunhão está sendo apenas espiritual. E isso não é igreja, diz Francisco. E eu digo, também não é comunidade católica Nova Aliança, se não é igreja. É um perigo que não podemos relativizar. É o perigo de, com o tempo, irmos nos conformando com sacramentos não presenciais. A situação que nós estamos vivendo é emergencial. Não podemos nos conformar com ela indefinidamente. Rezemos pelo fim da pandemia para que vidas não sejam mais ceifadas. Corretíssimo. Mas peçamos igualmente, ou sobretudo, para que retornemos a nos sentar ao redor da Eucaristia. Que se abram as nossas igrejas aos sacramentos. O isolamento. Me questiono hoje como me questionei no início. Não seria esta mais uma arma de perseguição aos católicos, cuja igreja é a única que tem o sacramento dos sacramentos? O próprio Jesus em corpo, sangue, alma e divindade? Não descarto esta possibilidade de uma sutil perseguição desde o começo. Está gravíssima a nossa situação em estado de isolamento físico, que acabará com o tempo, se Deus quiser, por nos manter. Está gravíssima a nossa situação em estado de isolamento físico, que acabará por nos manter também afastados das nossas comunidades, das nossas missões. Não podemos aceitar que isso se perpetue. São João Paulo II, na sua Eclésia de Eucaristia, em 2005, escrevia: a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia, minha gente, é a vida da Igreja. O Papa Francisco contou
que um bispo, e ele frisava, um bom bispo, para dizer, um bispo sério, chamou a sua atenção quando soube que as celebrações pascais na Basílica de São Pedro seriam sem ninguém, a não ser os concelebrantes, ministros e acólitos, sem povo. E disse ao Papa, esse bispo, esteja atento. O Papa ficou com isso na cabeça e pensou em pedir ao bispo uma explicação. Mas ele mesmo chegou à conclusão sobre do que aquele bispo estava advertindo. Esteja atento para não virulizar a igreja, o povo de Deus. E concluiu o Papa. A igreja é sacramento. Lembrando o Concílio Vaticano II, a igreja é sacramento de salvação. Disse mais o Papa, temos que mirar o encontro presencial. Aqui vem então, meus amados, uma recomendação que sei pode não agradar a todos, mas tenho plena consciência e responsabilidade do que agora passo a orientá-los, contando com a boa vontade e a fidelidade de todos. Para crescermos e amadurecermos nossa fidelidade na nossa familiaridade eclesial e comunitária, vamos ter que tomar umas atitudes mais essenciais para não nos perdermos numa semeadura sem fim de mensagens, áudios, vídeos de sacerdotes e leigos. Graças a Deus por eles todos e por isso, mas nem tudo nos convém. Desviando e dispersando a nossa atenção, eles podem acabar nos esgotando espiritualmente e nos fazendo desistir da essência do que somos chamados a ser como nova aliança. Foi a perda desta visão que levou à divisão à comunidade dos coríntios. Segundo a advertência do apóstolo, uns se diziam seguidores de Pedro, outros de Paulo, outros de outros e assim por diante. Iam se distanciando do centro, Jesus. Todos falando de Jesus, mas criando grupinhos de preferências deste ou daquele pregador. Tudo que há de mais pode nos distanciar do foco. Portanto, pelo grupo de WhatsApp Nossa Linda Comunidade, circulem apenas celebrações, textos, mensagens, áudios e vídeos do nosso povo. Padre Cosme, o Diácono, o Santini, a Beatriz, a Maristela, Sueli, Lazinho, futuramente a Eliene, a Maria Luísa, Maria Alice, eu e outros mais que serão introduzidos aos poucos e com prudência sob o comando da Beatriz, junto com o colegiado da pastoral com quem trocamos parecer. Citei apenas esses nomes
porque são aqueles dos quais tenho lido, ouvido e assistido até o momento, isto é, até às 12 horas do dia 17 de abril. Eu peço também que desses pregadores e catequistas nossos sejam postados pelos respectivos administradores dos grupos suas reflexões e partilhas nos nossos demais grupos de missões de querigma. O que estou dizendo aqui se refere principalmente aos coordenadores de missões. Se cada coordenador tem um grupo próprio de WhatsApp daquela missão local, aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo da missão local devem receber todas as postagens que são feitas no grupo maior chamado Missões da Nova Aliança. Porque senão vai parar no coordenador. E nós queremos irradiar para os que fazem parte das nossas missões, ali no dia a dia. Solicito que cada coordenador ou quem seja responsável pelo grupo do WhatsApp de cada missão, estou reforçando, divulgue a todos os seus o que é nosso. Incentivo e louvo quantos das nossas missões todas partilharem suas experiências de familiaridade com nosso Senhor Jesus Cristo para a edificação de todos. E não precisa ser com vídeo, com áudio, aquelas coisinhas que vocês estão postando já. Hoje eu rezei e me tocou tal palavra. É isto que nós queremos. Essas recomendações valem, prestem atenção, para os filhos da comunidade e fraternidade Nova Aliança, enquanto tais. Os que são participantes atuais e aqueles que já fizeram parte do nosso passado e que ainda estão conosco, não presencialmente aos cursos, mas estão ali recebendo a seiva da nossa comunidade pelos grupos de WhatsApp, de Facebook, sei lá do que. Recomendo, essas recomendações valem para os filhos da comunidade da fraternidade, sejam os de hoje como os de ontem, que sempre carregam no coração este patrimônio do qual todos somos herdeiros. A nível da liberdade individual, cada um haja de acordo com a própria consciência, seguindo outros excelentes formadores que não são os da comunidade. Mas, por favor, não insiram nada desses pregadores que não são da comunidade em grupo nenhum do WhatsApp nosso. Nem o geral das missões, nem o das missões locais. Na nossa sede temos dois grupos de querigma, nem ali. As pessoas que você segue e que não são da comunidade, fica a nível pessoal. Partilha com outras pessoas de outros grupos. Mas, por favor, não postem mais. Eu tenho uma exceção. A exceção, e só essa, eu recomendo, e podem postar
cuidado para não ser todo mundo postando a mesma coisa, né? Recomendo apenas as reflexões de Dom Henrique Soares, que é bispo de Palmares, em Pernambuco. Não tenho nada contra os demais sacerdotes e bispos maravilhosos, mas este Dom Henrique é o de quem mais nos convém aproximar, pela linguagem querigmática, simples, cativante, ortodoxa, com que devemos anunciar Jesus Cristo ressuscitado e despertar no coração das pessoas o amor pela nossa igreja. Então, a partir deste vídeo, eu estou tomando a liberdade de excluir, a partir da publicação desse vídeo, até o dia de amanhã, dia 19, eu vou excluir mensagens que não estejam cravadas nesses critérios nossos. Isto é, aquelas mensagens bonitinhas de bom dia, boa noite, boa tarde, parará, parará, ainda que sejam extremamente ungidos. O que não for dos nossos pregadores, das partilhas dos nossos, atuais ou antigos, partilha da própria oração, da própria familiaridade com Jesus, o que não for áudios nossos, serão excluídos a partir da publicação desse vídeo até amanhã. A partir do... porque pode haver assim uma distração de pessoas, né? Distraidamente postou, está acostumado a fazer assim. Embora não tenha sido assim desde o princípio. Cabeça dura, né? Do povo. Lembram que Jesus falou? No começo não foi assim. Agora, a partir de amanhã, eu estarei excluindo do grupo Nossa Linda Família mensagens que não tenham fundamento no povo da nova aliança. Eu vou excluir as pessoas deste grupo. Ficou claro, né? Até amanhã eu vou excluir mensagens de quem quer que seja e de que formato for, levando em conta que podemos nos distrair. Porém, a partir do dia 19 de amanhã, a pessoa que insistir em postar alguma coisa que não venha de membros da nossa comunidade vai ser excluído do grupo. E, por favor, que essa pessoa não se sinta magoada, ferida, porque a amar... Não. É uma questão de comunhão com a sua família mística, a sua família espiritual. Aceite, por favor, esta orientação que eu estou dando para nós. A fundamentação dessa decisão já está ao longo de tudo isso que eu falei para vocês, eu já estou me estendendo demais, além do que eu escrevi. Ponha no seu coração, como diz a Beatriz, dê o seu like. Se não gostou, passa também o seu dislike. Inscreva-se nos nossos canais. Participe mais ativamente da nossa comunidade através dos meios de comunicação. Lembrando-nos a palavra de São Paulo VI,
na sua extraordinária exortação apostólica, evangélica, Evangelho Nunciandi, quando ele diz, Evangelii Nunciandi, quando ele diz que os meios de comunicação são maravilhosos, devemos estar neles. A evangelização de massa, maravilha também, mas não estamos dispensados da evangelização pessoal, corpo a corpo, participativamente. Que Deus guarde no seu coração, que Nossa Senhora abençoe você. Por cada sacrifício que você vai fazer de receber uma coisa linda, maravilhosa, mas que, por não estar enquadrado nesta busca, preocupação que eu tenho para não nos dispersarmos, não nos sobrecarregarmos espiritualmente, que ela guarde Nossa Senhora, né? Guarde no seu coração e Deus leva em conta o seu sacrifício de não postar para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço desculpa se eu fui muito repetitiva. Já tentei gravar esse vídeo não sei quantas vezes, mas bate porta, não há um enquadramento direito. Aí estou na metade do vídeo, apita lá um carro que disparou o alarme, tenho que começar tudo de novo. Então, vai do jeito que saiu, tá bem? Fiquem com Deus.